Bom estar aqui novamente, trazendo a palavra de Deus para vocês. Estou tentando acertar aqui, que é muita tecnologia. Amém. Tem a história de meio de lenhadores lá, e eles estavam numa disputa de gerações. Você já aconteceu isso? Você já presenciou isso? A juventude tem aquele ímpeto, né? E falar, agora a gente já não precisa mais desse pessoal mais experiente, mais velho, não. Nós temos a força da juventude. E aí começou a ter uma disputa entre os dois, um senhor mais velho e um jovem, todo voraz ali. E aí, resolveram então fazer uma disputa, quem era o melhor lenhador? Falei, então eu vou lançar um desafio. Vamos vir amanhã aqui às 7 da manhã e vamos ver quem é o melhor lenhador. Quantas árvores você consegue cortar e quantas árvores eu consigo cortar? O jovem, essa moleza, senhor aí já está virando a curva já. Para mim vai ser experiência fácil. Aí chegou 7 horas da manhã, todos os lenhadores lá, façam suas apostas, eles estavam todos juntos lá. E aí começou 7:02, deram o cronômetro, valendo! Aí saíram correndo. Aí o jovem, né, deram 2 machados novos para eles, né, tudo igualzinho os dois, para não ter nenhuma vantagem para nenhum dos dois, o mesmo machado novo, nunca tinham trabalhado. E ele já saiu correndo, pegou esse machado, já correu para a floresta e já começou a bater na árvore. Aí o senhor mais experiente pegou o machado, correu para um canto, sentou e começou a amolar o machado, pacientemente, ficou ali. E todo mundo falou, mas rapaz, o menino já está num gás total lá, ele corre, e ainda você vai ficar aqui amolando o machado? E ele lá, quieto. E agora não tem condições, e aí derruba a primeira árvore, derruba a segunda árvore, e correndo a competição. Aí quando foi lá, depois de mais de 1 hora, assim, o menino já tinha derrubado várias árvores. Aí finalmente ele saiu e começou no seu ritmo. Pá, 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 pá. E começou a cortar. E aí derrubou uma árvore, e o menino já tinha várias árvores na frente. Quando chegou às 2 da tarde, o menino exausto já batia no machado, e o machado refletia no braço dele. Pim! Não cortava mais nada, e batia para cá, batia para lá, e batia e voltava, e a árvore só balançava e não machucava mais a árvore. E aí o senhor, taf, 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 pá, mais uma. Taf, 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 paf, mais uma. E no final do dia, não preciso nem falar, ele reconheceu a derrota, o jovem, e aquele senhor venceu, o Robson. Glória a Deus, né, irmão? E aí ele voltou, e ninguém sabia o que tinha acontecido, aí o rapaz voltou assim, exausto, braço doendo, a mão sangrando, mas qual o segredo? Aí ele falou, meu jovem, o segredo é, afie o machado. Afie o machado. E aí hoje, porque eu estou contando essa história, daqui a pouco vai fazer sentido para você. E a gente tem vivido um momento meio conturbado aqui no Brasil, principalmente, com vários acontecimentos assim, muito dinâmicos. E a gente trabalhou isso esse mês, nós estamos falando sobre tentação. Então, aí, 3 semanas o pastor Leandro falando sobre tentação. E um dos aspectos da tentação que eu queria trazer para vocês hoje, é porque ela está diretamente ligada com o pecado. E o pecado está ligado diretamente com a minha e a sua vida. Então eu procurei na teologia uma explicação para tentar ilustrar melhor, assim. E aí o Berkhoff não pôde me dar essa ilustração, Agostinho, e nenhum dos pensadores antigos. E eu achei essa expressão aqui que achei bem interessante. Não é grego, não é aramaico, é mineiro. Você pensou que era grego, né? É Dom Covim, non cotoi pão covô. Dom Covim, essa é a grande resposta, é a grande coisa da vida. Você saber, Dom Covim, quer dizer, de onde eu vim, aonde estou e para onde eu vou.
Então, eu achei bem interessante essa definição mineira, do dicionário mineiro. Dom Covim, Proncovô, Dom Covô. E nós vamos ver esses 3 aspectos que influenciam diretamente o nosso dia a dia, o nosso ser como ser vivente nesse mundo, o nosso propósito, por que Deus nos colocou nesse mundo, tudo, você decorar isso daí, ó, Dom Covim, Dom Cotô e Proncovô. Amém? Está traduzido aí, legal? Primeira coisa, é Dom Covim. Dom Covim, porque nós precisamos saber, então, e eu quero tratar com vocês um pouco sobre a origem do pecado. Porque você escuta falar, pecado, somos pecadores, mas onde é que tudo começou? É importante saber a origem do pecado. Então, se você nunca frequentou uma aula de um seminário teológico, é muito parecido com essa primeira parte nossa aqui. E se você está cansado do domingo foi corrido, e se você tiver um pouco de sono, eu não vou pedir para ninguém te acordar não, tá? Pode ficar tranquilo. Até eu escutei uma piada lá de um pastor que estava lá pregando e falou, ô irmão, acorda o irmão Joãozinho aí. Ele falou, eu não, você que fez ele dormir, vai acordar você. Então eu vou tentar, tá? Primeiro, repita comigo, Deus não é o autor do pecado. Amém? Vamos repetir juntos. Deus não é o autor do pecado. Não foi Deus que criou o pecado. Não é Deus que proporciona o pecado na minha vida e na sua. Deus não tem nada a ver com isso. Deus criou tudo santo, tudo que é puro, tudo que é reto, tudo que é amoroso. Deus não tem nada a ver com o pecado. E a origem do pecado, um segundo ponto, é que a maioria das pessoas pensa que o pecado começou aonde? Começou naquela mordida. Mas ele não começou ali. O pecado começou antes. O pecado começou nas regiões celestiais. O pecado começou antes. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Amém? Ezequiel capítulo 28, do versículo 13 ao 15. Diz assim a palavra de Deus, e antes da gente fazer essa leitura, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te pedimos que o Senhor traga essa iluminação para nós desse texto que nós vamos ler agora, desse estudo, dessa palavra. Fala no nosso coração, Senhor, que a gente possa sair daqui com um novo entendimento sobre a Tua palavra, sobre esta vida, sobre o propósito de estarmos aqui, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Estivestes no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a zafira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia que fostes criado, foram preparados. Eu te coloquei com um querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eram nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até o dia que em ti se achou iniquidade. Esse texto está falando sobre Lúcifer, um anjo de luz, criado por Deus, criatura de Deus, que em algum momento se envaideceu e se quis fazer como Deus, se quis tornar Deus, tanto quanto Deus. E ele e seus anjos, então, rebeldes, foram então expulsos da presença de Deus. Eles foram apartados da presença de Deus, porque eles tentaram ser como Deus. E isso então trouxe o pecado.
Então nós chegamos finalmente na história que a maioria de nós conhece, que está em Gênesis capítulo 3. Se puder deixar dar uma rápida pincelada. Gênesis capítulo 3. Deus aqui já havia criado o mundo que nós conhecemos, o homem, os bichos, animais, a natureza, enfim, toda a criação era bela, era perfeita, estava funcionando de acordo com a criação. O homem era imagem e semelhança de Deus naquele momento, seres morais, tanto com consciências morais, tanto os angelicais quanto o ser humano. Versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então Satanás se coloca como uma serpente agora. Então disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Aí já colocando a dúvida. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e dele também comeu. Aos homens falam assim, tá vendo? Foi a mulher que pecou, né? E aí levou um presentinho lá, numa sacolinha bonita, num embrulho, e deu para o homem. E aí, por causa da mulher que o homem pecou. Tem muito homem que pensa assim, mas não. Quem pecou foi Adão. A nossa versão aqui, em português, nós não temos nenhuma versão que ilustra isso, mas a versão americana, da King James, traz uma ilustração melhor. Ele diz assim, no final do versículo, que ela tomou do fruto e deu para o seu marido que estava com ela. Então a primeira coisa que a gente nota nesse versículo é que Adão estava junto com a Eva ali o tempo todo, sendo tentado. E eles tomaram a decisão e a omissão dele de deixar a sua mulher comer do fruto e ele em seguida come do fruto também. A estratégia de Satanás era para atingir Adão, o princípio da criação, o primeiro homem para que Deus criou. E foi isso que ele conseguiu fazer. Agostinho fez uma afirmação que eu concordo com ele, que Adão tinha a capacidade de decidir entre pecar ou não. Tanto os anjos na criação, quanto Adão, eles tinham a capacidade de escolher, de decidir não pecar. Eles eram seres morais e eles eram dotados de imparcialidade nas suas decisões. Eles tinham o conhecimento do bem, eles podiam optar pelo pecado, mas eles tinham a livre decisão. Diferentemente de mim e de você, que nós não temos mais essa condição, porque a nossa inclinação, por causa do pecado de Adão, que entrou no mundo, é para o mal. Romanos 5,12 diz, você não precisa abrir, que, portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu e você somos pecadores. Ponto. Não há nada que você possa fazer em relação a isso. Todos nós aqui sentados nessa noite, e todo ser humano que você conhece é pecador. Ah, mas eu não tenho culpa nisso, Paulo. Foi o Adão que pecou, exatamente. Mas filhos de pais pecadores só podem ser pecadores.
Os seus filhos são pecadores, porque você é pecador. Eu não é. Quem é pai aí? Pai e mãe, é. Pai e mãe sabe disso. Você não precisa ensinar o errado para o seu filho. Eles já vão lá e já faz o errado sozinho. A gente precisa ensinar eles a compartilhar, a ser santo, a se aproximar de Deus. O errado, eles aprendem sozinho. Eles não precisam que nós ensinamos para eles o que é errado. E essa transmissão de pecado, então, do primeiro homem. E aqui eu quero deixar uma coisa muito importante para você, ó. Presta atenção nisso. É um conceito muito importante. Talvez, tenha alguém aqui nessa noite que não acredita que o ato de Adão e Eva seja um fato real, concreto e histórico. Talvez. Tem alguém aqui que não acredite nisso, que seja isso uma alegoria, uma história da carochinha. Isso é coisa que se conta para criança numa escolinha dominical. Mas isso não pode ter acontecido de verdade. Agora, se você não concorda que Adão e Eva comeram do fruto proibido por Deus e por isso pecaram e foram expulsos do Éden da presença de Deus, e estão separados de Deus, então nós também não estamos. Então a cruz de Cristo não faz mais sentido. Percebem a importância desse evento histórico? Se não há queda, nós não precisamos de redenção. Amém? Então não faz sentido a cruz. Portanto, é importantíssimo que a queda seja na sua mente um fato real, um fato histórico. E aí, essa história vocês já conhecem. Proncovô. Ué, Paulo, mas não tem um antes aí, o 2? Não cotou? Falou, é verdade. Quem prestou atenção no dicionário mineirês aí, pulamos um. Do Dom Covô, já estamos para o Proncovô. Por quê? Porque entender de onde eu vim, e qual é a minha origem, qual é a minha origem, a minha essência, vai fazer me entender quem eu sou hoje. Um pobre pecador. E para onde eu vou então? Também faz toda a diferença saber. A gente entra na igreja e vai entrando no embalo aí, vai culto após culto, daqui a pouco se converte e tem uma noção sobre eternidade, sobre relacionamento com Deus, mas muitas coisas a gente deixa de conhecer mais a fundo, é ou não é? Então essa falta de conhecimento também nos gera umas dúvidas. Por exemplo, quando eu pergunto para você, como você mede a eternidade? Como que você faz para medir a eternidade? Porque eu consigo medir 10 anos, 20, 80, parcelado em 24 vezes, 18 vezes na Casa da Bahia. Né? A gente consegue medir essas coisas fácil, né? Pagar a parcela do seguro lá com o Cacá. Eu consigo. Mas eternidade, como é que mede? Uma vez eu escutei um exemplo, e essa é uma coisa legal de você ter, eu comentei isso até também essa semana no núcleo lá. Imagina uma esfera do tamanho da Terra, um globo, só que de aço. Uma esfera de aço do tamanho da nossa Terra. E a cada 100 anos passasse uma pomba e resvalasse a ponta da asa nessa esfera. Pum, 100 anos passasse a ponta da asa. Quando essa esfera tivesse desgastada, por causa desse efeito de a cada 100 anos a pomba passa lá e resvalava, e aí acabou a esfera, nossa, é tempo, né? Aí vai estar começando a eternidade ainda. Nossa, agora estou entendendo, é muito mais tempo do que aqui. É muito mais tempo que aqui. E por que então que a gente está tão preso nesse mundo, então, nas coisas daqui, se a gente vai passar muito mais tempo na eternidade do que a nossa vida aqui? Porque nós estamos tão arraigados nesse mundo e plantando tanta coisa para colher agora e preocupados com tantas coisas pequenas perto. Lógico que eu não estou falando para a gente vender todos os nossos bens e vir aqui acampar na Becar e ficar morando aqui, nada disso. Não venda tudo e não mude para cá. Mas é muito mais tempo lá. A gente fez um estudo essa semana nos núcleos. Quem aqui
frequenta núcleo? Ó, você está perdendo uma grande oportunidade. Amém? Quem frequenta núcleo, fala aí, Diniz. Uma grande oportunidade de compartilhar com os irmãos. Esse mês nós estudamos Apocalipse, essas 2 últimas semanas, né, Marcos? E foi uma bênção. No começo todo mundo ficou com medo, porque antigamente falava que quem lia Apocalipse ficava louco. Você lembra? Já ouviu isso aí? Na minha época de criança, falava, não pode ler o Apocalipse não, cara. Você lê qualquer livro da Bíblia, você vai ler o Apocalipse, teve um cara que leu, ficou louco. Então todo mundo tem um pouco de medo de ler o Apocalipse, porque não entende muito a sequência, porque ele fala de uma coisa futura, daqui a pouco volta. É meio confuso se você não tiver realmente quem te explica. Mas é um livro de esperança futura para nós. A gente até, lá no núcleo, compartilhou coisas sobre novo céu, nova terra, mas as coisas que trazem esse efeito para hoje. Quer ver? Dá uma olhada na sua Bíblia aí, em Apocalipse, capítulo 21. Eu até comparei um pouco para a gente entender o Apocalipse com aquela série do Star Wars, né? Já assistiu o Star Wars? Guerra nas Estrelas, lá? É uma série meio confusa aquele lá, porque você assiste o episódio, deve estar no 7º ou 8º, não sei. Eu me perdi no caminho. Aí você assiste o 1, o 2, o 3. Aí, na verdade, o 1 é o 4. É estranho, porque eles fizeram o 1, 2 e o 3. E o 4 é para explicar como o 1 aconteceu. Então, aí se você quiser assistir hoje, nunca assistiu Star Wars, eu acho que você deve começar pelo 4º episódio, se eu não me engano. E aí você volta para entender a origem do 1, do 2 e do 3. É meio assim o Apocalipse. Você precisa entender a sequência dos episódios que vão acontecer no nosso mundo, com a volta de Cristo, tem os 7 anos, tem o milênio, para que você consiga, então, entender com clareza esse livro. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 21, do 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe mais. E eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que ela descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada. E eu ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E aí vem uma parte que me arrepia toda vez que eu leio. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, não haverá nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que esteve assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Peguei uma descrição na internet, mais ou menos, de uma cidade linda, maravilhosa, com ruas de ouro e as pedras de jaspe. Olha na continuação aí do versículo 9 ao 11. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das 7 últimas pragas. E falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele levou-me em espírito ao grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosa, como se fosse jaspe cristalino. Você já viu o jaspe? Jaspe é uma pedra vermelha, brilhante, linda, com uns veios assim, que ela reflete. É linda, uma pedra espetacular. As ruas são de ouro e toda adornada a cidade, mas você pode falar: Paulo, mas eu não estou nem aí, eu não curto joia. Né? A mim,
Eu sou desapegado de coisas materiais. Mas isso é para ilustrar. Até eu falei isso, um garoto falou para mim assim, não, mas já tem aqui uma rua que é pintada de amarelo. Eu falei, não, mas não é a mesma coisa. Lá é ouro puro. O padrão de santidade desse lugar onde nós vamos morar um dia, para aqueles que decidirem passar a eternidade com Deus. Amém? Para aqueles que decidirem passar a eternidade com Deus, é para lá que você vai. Para uma cidade, que nem a Cléo falou ontem lá na UANSE, você não vai precisar mais tomar remédio. Amém? Nem injeção, nem cirurgia. Onde ninguém mais vai te trair, te abandonar, te largar, abusar de você. É um lugar onde as pessoas não vão morrer, onde as doenças não vão mais ter poder sobre a vida dos nossos queridos. Onde nós vamos poder andar com o nosso Deus face a face. Amém, aleluia. Esse é o lugar que nós vamos passar o resto da eternidade, gente. E isso me enche de esperança quando eu penso nisso, isso me arrepia. No mundo onde nós estamos vivendo hoje, essa é a nossa esperança, a razão da nossa esperança. Mas nós temos um lugar, e Deus, Ele é tão amoroso, que Ele deixa você decidir se você quer passar a eternidade com Deus ou separado dEle. Deus não podia obrigar você a adorar Ele? Sim ou não? Lógico que pode. Se Deus quisesse, pum. Aleluia, aleluia, adore, na hora. Mas Deus é tão amoroso que Ele deixa você à vontade. Pode decidir os seus caminhos. Pode decidir os seus caminhos. E em Apocalipse, volta um capítulo atrás, aí no capítulo 20. Eu não quis trazer muita coisa por esse eternidade sem Deus, porque não é próprio para menores de 18 anos aqui, são imagens fortes. Eu nem coloquei aqui o que tinha de ilustração na internet, mas só uma pitadinha, diz assim, capítulo 20, do 13 ao 15. Está aí na sua Bíblia, ó. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deixa eu falar com você agora que nós temos aqui no Brasil uma formação romana de base. Então, com todo mundo que eu encontro na rua, até se você quiser evangelizar e falar do amor de Deus, quando você pergunta para uma pessoa na rua, por que você acha que você merece entrar no céu? 97,25% das pessoas vão te responder, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal às borboletas, né? E ainda de vez em quando eu vou na igreja, de vez em quando eu dou uma esmola. Não é isso? É isso que a gente escuta. O problema é que no versículo 15 diz que todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Somente não fazer o mal para uma pessoa não me garante a entrada e a eternidade junto com Deus. Então o que eu faço para estar junto com Deus na eternidade? Somente, única e exclusivamente através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, se você ainda não conhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você pode me procurar o Vagninho no final do culto, os irmãos, falam, como é que é esse negócio aí escrito no livro da vida? Eu já fiz a minha inscrição? Eu quero fazer, como é que faz a minha inscrição aí? Então você procura um irmão que ele vai te falar. E finalmente,
Querem dar mais uma olhada na paisagem? Tá tudo bem? É aí, ó. Isso aqui é igual você comprar um prédio na planta, cara. Isso aí é coisa linda. Você fala, pode pôr meu nome aí, onde que eu assino esse financiamento, ó. E finalmente, não cotou. Que mundo é esse que nós estamos vivendo, gente? É ou não é? O mundo, como a gente conhece, parece que está derretendo. Agora, o que é que isso tem influência na maneira de onde eu vim, para onde eu vou e onde que eu estou? Primeira coisa que nós precisamos saber é que a transmissão de pecados, como nós falamos no começo, que um homem pecador gera pecadores, e por causa disso nós chegamos a isso. Parece muito tempo já, né? São, hoje 24, 11 dias. Apenas 11 dias nós tivemos uma tragédia chocante aqui na nossa região. Vi muitas pessoas, eu sou de Suzano, eu estudei nessa escola, eu não quis ver foto, vídeo, nada, para guardar aquela imagem que eu tinha. Vi muita gente abalada, muita gente desesperada, isso desestruturou todo mundo em volta na cidade de Suzano. Mas eu comecei a olhar para os fatos, foram 10 mortos aqui. Mas apenas 3, 4 dias antes também morreram 10 pessoas numa enchente ali em Diadema e já esqueceram. Eles estavam numa festa de aniversário em casa, o rapaz comemorando o aniversário e com a chuva da pouco a casa caiu, levou ele, as irmãs, todo mundo, também tragédia. 2 ou 3 dias depois, eu não sei, lá na Nova Zelândia, um maluco saiu atirando em todo mundo. E aí, aquela sensação de insegurança tomou todo mundo na rua. Aquela impotência, porque agora não tem mais ninguém para me proteger. E eu vi o medo instalado na sociedade. É isso que nós estamos vivendo. Um medo coletivo instalado na nossa cidade. E essa semana, tanto falar não covô, pão covô, já estou falando igual o menino. Nessa semana... E essa semana, teve um pior ainda, que foi a Momô. Quem viu a Momô? Só quem tem criança sabe. Um japonês fez uma escultura de uma boneca zoiuda, bocuda, e aí uns moleques, sem, como fala, não vou nem falar o adjetivo, malvados, vou colocar assim, malvados, criaram um vídeo, no meio de vídeo de crianças, e colocaram lá a foto da boneca, falando para as crianças assim em casa, olha, eu vou aí te pegar, eu vou te pegar. Só, para eu não ir na sua casa te pegar, você vai lá na cozinha da sua casa, pega uma faca e passa no pulso, senão eu vou aí te pegar. As crianças ficaram desesperadas. Lá em casa deu um trabalhão, para eu explicar para eles que foram uns meninos malvados, porque eu não tenho um adjetivo para expressar isso, que fizeram uma pegadinha do mal, e as crianças passaram a noite acordadas. Quem tem filho pequeno sabe disso. E eu lembro de Jó, você não precisa abrir por causa do nosso tempo aqui, Jó capítulo 3, versículo 24, Jó expressou exatamente esse sentimento. Jó, no meio do seu sofrimento todo, depois de perder família, perder todos, disse, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, os meus gemidos se derramaram como água, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e aquilo que eu receava, isso me aconteceu. Eu nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Ele estava desesperado, porque aquilo que ele tinha medo, aconteceu com ele. Qual é a sua Momô? Qual é a sua Momô? Porque eu comecei a olhar para os meus filhos e comecei a ver que nós temos cada um a sua Momô. O que é que coloca medo em você? O que é que se Deus chegasse, o que é que você perdesse hoje, ia te deixar desesperado?
Todos nós temos um. E antes da criação, e por que eu estou contando isso? Porque antes da criação nós precisamos entender o pecado, porque nós não estamos falando de tentação, então para falar de tentação nós precisamos entender o pecado. E Satanás conhece você, como ele te conhece, como ele me conhece. E ele sabe exatamente o meu medo. E ele sabe exatamente o seu medo. E é nessa área que você vai ser tentado. Estão entendendo como funciona a tentação? Você pergunta, por que sempre é comigo que acontece isso? Eu ando com a Carola da risada. Eu tomo fechada no trânsito, meus irmãos, de um jeito que você não acredita. Eu desafio alguém que toma mais fechada do que eu aqui no trânsito. É ou não é, Carol? A Carol está até rindo. É uma coisa maluca, mas aquilo me tirava o centro de gravidade. Enquanto eu não entendi que aquilo ali era uma luta para me tirar do sério, eu não consegui trabalhar aquilo. E Satanás sabia disso, então eu identifiquei que era Satanás que estava enviando aquelas setas daquelas motos malignas para me fechar. E você? Qual é a sua momô? Qual é a sua tentação? O que é que você é mais tentado? O que é que te derruba? É a sua mulher? É o seu marido? É o seu emprego? É o seu chefe? É a fechada no trânsito? É a pornografia? É a fofoca? É a glutonaria? Porque a gente fala muito de pecado e vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. A gente adora falar do pecado dos outros. A gente fala de socialistas, comunistas, direitistas, homossexuais. Mas para Deus pecado é tudo igual. Corruptos. Mas a fofoca, para Deus, é um pecado tão grande quanto. Eu não consigo ficar com a minha língua na boca sem falar mal dos outros. A glutonaria é um pecado tanto quanto o outro. O que me difere? Se eu trato o meu irmão com injustiça, se eu usurpo das pessoas, se eu faço negócios ilícitos e ganho dinheiro explorando a vida das pessoas, é um pecado tão grande. E o que nós precisamos identificar, e eu estou chegando no final do texto, que você vai sair daqui hoje com uma lição prática, meu irmão. Eu quero pedir que você faça esse exercício essa semana. Dê nome ao seu pecado. Dê nome ao seu pecado. Qual é o nome? Você já deu o nome para o seu pecado? Ele tem um nome específico. Fofoqueiro, pornógrafo, egoísta, injusto, alcoólatra. Qual é o seu? Você precisa identificar esse pecado essa semana e pedir para Deus que Ele te dê graça para nomear esse pecado. Amém? E o último versículo para encerrar aqui. O apóstolo Paulo entendeu direitinho isso que nós estamos falando nessa noite. Ele entendeu direitinho na vida dele. Porque ele leu as escrituras, ele entendeu de onde ele vinha. Ele entendia que ele era um pobre pecador. Ele entendeu que ele ia para o mundo celestial. E ele entendeu o papel dele agora, nesse momento. E ele disse assim, no versículo 12 de 2 Coríntios, do 7 ao 9, para a gente finalizar, e diz assim, ó. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações que eu tive, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca do qual 3 vezes eu pedi para Deus que o afastasse de mim, e Deus me disse assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, para que Deus, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Não tenha vergonha do seu pecado. Não carregue essa culpa por isso, não. Todos nós aqui temos os nossos.
O que você tem que fazer é reconhecer a sua fraqueza, e reconhecer a sua fraqueza é o poder de Cristo, que vai encaminhar, então entrar intrínseco nas suas entranhas, e vai te dar esse poder. É o poder de Cristo na minha vida e na sua. Reconhecer a minha fraqueza é que me faz grande diante de Deus, e é disso que você vai sair nessa noite. Sabe de onde você veio? Dom Covim, non cotô, Poncovô. Amém? Saia daqui nessa noite com o seu pecado. Resista à tentação, identificando o seu pecado. Feche seus olhos, vamos orar.